Olá, ouvintes do Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e o tema do programa de hoje é a privatização da Petrobras. Tirando saúde, educação, segurança, o resto pode privatizar tudo? Olha, para mim pode. Né? Petrobras, inclusive? Petrobras ela vai perder os anéis, vai ficar com os dedos. Essa é a decisão que está tomada aí, vai vender refinaria, essas coisas aí. Né? Vamos quebrar esse monopólio, por exemplo, a questão do gás. A questão do gás nós pagamos caríssimo aqui. Pagamos $12 por BTU, quando na Europa e nos Estados Unidos é $3, $4. Pagamos isso por causa do monopólio do escoamento da produção de gás. Então, aquilo que o Paulo Guedes fala do choque de energia é você colocar gás que nós temos em abundância, barato, você vai fazer uma revolução em termos da nossa indústria. Né? Então, está tudo para privatizar. Tudo aquilo que puder ser privatizado será. O presidente já deu luz verde, usando uma linguagem paraquedista, para isso aí. Este aí foi o vice-presidente Hamilton Mourão em entrevista a um programa da Rede Globo na última semana. E para falar sobre isso, a gente está aqui hoje com o Rafael Prado, presidente do sindicato, e com a Raquel Souza, que é advogada da FNP e fala conosco por telefone direto de Aracaju. Rafael, o que dizer sobre essa fala do vice-presidente? É uma fala muito triste, né? Muito tacanha sobre o papel que o Estado pode cumprir como pulsor do desenvolvimento econômico do país, sobretudo o Brasil, um país subdesenvolvido da periferia do capitalismo, que necessitaria de muito investimento público, atuação firme de suas estatais, para que a gente pudesse concorrer aí, né, com o que já está pronto nos países desenvolvidos, né? Sobretudo nessa fala aí do gás natural, vendendo essa falácia de que o preço de $12 o BTU é consequência da atuação da Petrobras no mercado de gás. O que poderia realmente diminuir o custo do BTU é uma forte regulação estatal nos custos de transporte, enfim, a manutenção dessa atuação da Petrobras integrada, porque você desintegrando, tirando a Petrobras do mercado de gás, o que vai ocorrer é o aumento do custo do transporte, é você perder o controle, mais ou menos como o que ocorreu no setor elétrico, né? Que nós tínhamos um setor estatal forte, com custo reduzido por conta de sua integração. Ele foi vendido, totalmente privatizado, né? Fatiado, e hoje nós temos uma energia elétrica com custo de produção baixo, porém com uma das tarifas mais altas do mundo. Muito difícil do Paulo Guedes entregar o que está prometendo para a população e para os industriários aí, a queda no preço do gás natural a partir da retirada da Petrobras do setor e a sua consequente privatização. E para colocar em prática esse plano de privatização, o governo Bolsonaro já anunciou a venda de 8 das 13 refinarias da Petrobras. E aí eu queria aproveitar para lembrar aqui uma pesquisa do Datafolha de 2018 que mostrou que 55% da população é contra a privatização da Petrobras e que 74% é contra a venda da estatal para empresas estrangeiras. Essa pesquisa é de maio de 2018, mês em que ocorria a greve dos caminhoneiros, que parou o Brasil e evidenciou a importância da Petrobras para o controle de preços de combustíveis do país. Já naquele ano, o governo privatizou mais de 30 ativos da empresa e agora, pouco mais de um ano depois, o governo Bolsonaro vem anunciando aí a venda de outros ativos. Rafael, o que a venda dessas refinarias vai representar para o consumidor? Mano, interessante que os militares parecem que trocaram de opinião sobre o papel que a Petrobras precisa cumprir no Brasil, né? Vale lembrar que a maior parte do conjunto de refinarias foi construída durante o governo da ditadura civil-militar, né? Quando eles sofriam com a conta petróleo, que o Brasil precisava não só descobrir mais petróleo, mas também garantir o refino para poder ofertar derivados de petróleo de norte ao sul do país. Uma das consequências da venda dessas 8 refinarias é o Brasil perder a sua capacidade de ser um formador de preços de derivados de petróleo. Com isso, a população brasileira, toda a sociedade, fica à mercê de qualquer problema na geopolítica do petróleo. Uma crise Irã-Estados Unidos, por exemplo, pode fazer disparar o preço do óleo internacional, consequentemente, o preço de derivado aqui dentro pode ir para as alturas.
É bom dizer que hoje a política de preços da gestão da Petrobras já atua como empresa privada. A gente já, antes de vender, já está abrindo mão de poder regular os preços aqui dentro em benefício da sociedade. O pano de fundo, como sempre, é o papel que uma empresa estatal precisa, né, cumprir. É o que trouxe a Petrobras até aqui, né, descoberta do pré-sal, lá atrás a descoberta da Bacia de Campos, a chegada na autossuficiência de petróleo, a sua capacidade de refinar petróleo aqui dentro e ofertar gasolina, diesel, querosene de aviação, gás de cozinha, enfim. É uma das poucas coisas que deu certo na indústria brasileira, uma empresa genuinamente nacional. Essa Petrobras que orgulha a população, que está refletida nessa pesquisa que você citou. Tanto o povo se orgulha do papel que a Petrobras cumpriu até hoje, né, ao longo de sua história, que o governo Bolsonaro, com esses militares, né, tem mais de 100 militares no primeiro escalão, não tem coragem de dizer a verdade para o povo. Não é verdade que a Petrobras está perdendo os anéis para manter os dedos. A Petrobras desintegrada dificilmente terá condições de ir muito longe. E como vocês veem, então, o futuro da Petrobras diante disso, diante dessa venda, desse desmonte? Ele é economicamente viável? A partir da descoberta do pré-sal, a Petrobras poderia estar sendo orientada para outra coisa, para se tornar uma das maiores players do setor petróleo no mundo. Ela poderia estar sendo orientada para utilizar os recursos do pré-sal para financiamento da saúde e educação do povo brasileiro, afinal ela ainda é estatal. Ela poderia estar sendo orientada para desenvolver um futuro da matriz energética do Brasil para além dos combustíveis fósseis, porém ela está sendo orientada para dar lucro de maneira imediata para acionistas, sobretudo acionistas estrangeiros. É mais ou menos o que fizeram com a Vale. A antiga Vale do Rio Doce, depois de privatizada, passou a tentar extrair o minério de ferro cada vez mais rápido, cada vez com menos preocupação com saúde, meio ambiente, com segurança e meio ambiente. Consequentemente, lucraram muito durante o ciclo da alta de preços das commodities, e o que sobrou para o Brasil são essas tragédias em Mariana, em Brumadinho, e muito pouco do recurso do nosso minério de ferro foi utilizado em benefício da melhora da condição de vida geral da população. O que a gente entende para a Petrobras é um horizonte muito curto, se tornar uma mera exportadora de óleo cru, deixando de gerar centenas de milhares de empregos aqui no Brasil. E importando combustível de fora, outras empresas importando combustível de fora, e aí talvez até mais caro, né? Sim, né? Importando combustível de fora, o que significa que os empregos estarão lá fora. E aproveitando que você falou aí dos empregos, o elo frágil dessa batalha aí agora são os petroleiros. Como é que fica, como é que vocês imaginam que será o futuro dos petroleiros dessas unidades que estão ameaçadas de venda? Na verdade, não só os que estão ameaçados de venda hoje, né? A categoria petroleira, que sempre teve um papel muito importante no debate político-econômico no Brasil, a partir da criação da Petrobras, ela corre o risco de deixar de existir como uma categoria relevante que é hoje. A Petrobras já reduziu muito a sua força de trabalho, perdemos mais de 20 mil postos diretos, além dos mais de 300 mil terceirizados que foram fechados. Com a Petrobras sinalizando a sua saída de diversos setores, é possível que a categoria petroleira, tal qual nós conhecemos hoje, deixe de existir. Lutar contra o desmonte do sistema Petrobras, para além da importância que a Petrobras tem no seu papel estatal que ela cumpriu até hoje, tem a ver também com a sobrevivência da categoria petroleira como um importante setor dos trabalhadores para fazer o debate, discutir qual é o papel da Petrobras, qual um projeto de país, né? Que é isso que a categoria petroleira fez até hoje, com muita organização, seus sindicatos, enfim, é questão de sobrevivência impedir o desmonte do sistema Petrobras. E a categoria está mobilizada aí para tentar barrar esse processo, né? Na última sexta-feira, dia 19, encerrou-se uma série de protestos nessas refinarias que estão sendo alvo de venda. RNEST em Pernambuco, RLAN na Bahia, Repare Fafem no Paraná e a Refap no Rio Grande do Sul. Rafael, conta um pouquinho para a gente como é que tem sido essa luta e quais são os próximos passos. Essa luta é um desdobramento aí da importante unidade sendo construída entre FUP e FNP, as duas federações que representam os trabalhadores.
levar, né, todos os sindicatos para mostrar que o problema de venda de refinaria, de terminal, de Fafem, não é um problema só dos petroleiros dessas unidades, é uma tarefa de toda a categoria petroleira. Estamos preparando uma importante greve, tem iniciativas jurídicas também, né, as ações contra a venda de refinarias, nossas ações que têm barrado a maior parte do desmonte. Vamos seguir juntos, vamos seguir firme, Manu, porque é possível sim vencer. A categoria já lutou em 95 contra o governo FHC, conseguiu barrar a privatização da Petrobras. A categoria já em outros momentos da história, por exemplo, quando se juntou aos caminhoneiros, né, para denunciar que era a política de preços do Pedro Parente que estava usurpando o papel estatal da Petrobras e, consequentemente, beneficiando acionistas contra o interesse do povo brasileiro. A nossa categoria nunca se furtou de mostrar sua opinião, através de disposição de luta. Eu tenho certeza que, mais uma vez, nós cumpriremos esse papel. E além da luta direta, os trabalhadores da Petrobras também entraram com uma série de ações na justiça na tentativa de barrar a venda das refinarias. Raquel, conta pra gente como é que tá essa batalha no campo jurídico. Olá, Manu, olá, ouvintes do Petrocast. Bom, nós ajuizamos 4 ações populares, cada uma tratando da venda de uma das refinarias ou dos chamados clusters, não é? A Petrobras, ela na realidade não está vendendo só a refinaria, ela está vendendo as refinarias com os terminais e os dutos que integram essas refinarias a esses terminais. Então, ela dividiu em 4 clusters. Por exemplo, cluster Relan, aonde é vendida a Relan junto com os terminais e os gasodutos que interligam esses terminais. No caso da Rineste, a mesma coisa, refinarias, terminais e dutos. Repare e Refar, a mesma situação. Bom, separadamente, se existem esses bens, são denominados ativos, e a Constituição Federal exige que ativos sejam vendidos por licitação, né? Qualquer tribunal, por exemplo, que quiser se desfazer de material de escritório usado, de computador usado, de mobiliário, tem que fazer licitação para vender. Bom, mas a Petrobras quer vender refinarias, oleodutos e terminais sem fazer licitação. Para isso, ela vai fazer o quê? Ela vai criar 4 empresas para as quais ela vai transferir esses ativos. E aí, a partir disso, ela vai alienar o controle acionário, alienar 100% do controle acionário dessas empresas. Isso é uma grande manobra. Por quê? E é ilegal, é totalmente ilegal. Na realidade, ela atua com um desvio de finalidade, porque a lei do petróleo, né, a lei 9478 de 97, ela autoriza a Petrobras a criar subsidiárias, né, mas apenas e tão somente para o estrito cumprimento de atividades de seu objeto social que integrem a indústria do petróleo. Olha, é evidente que o ato de criar uma subsidiária apenas para alienar ativos sem licitação, ela não se encaixa nesse estrito cumprimento de atividades de seu objeto social e que integrem a indústria do petróleo. Então, isso é o que a gente chama de desvio de finalidade, né? Ou seja, ela está praticando um ato em desacordo com o que a lei determina ou com a finalidade, com o objetivo da lei. Ela está criando uma empresa para no dia seguinte alienar sem licitação. E por que a Petrobras está fazendo toda essa manobra, Raquel? No mês passado, nós tivemos um julgamento no Supremo da ação direta de inconstitucionalidade 5624, de relatoria do ministro Lewandowski, onde foi analisada a medida cautelar que determinava que as empresas estatais e suas subsidiárias não poderiam alienar o controle acionário de suas subsidiárias sem autorização legislativa e sem licitação. O Supremo, ele votou duas coisas em relação a isso naquela data. Primeiro, que não era necessária autorização legislativa. E a segunda, que é a mais gritante, é que, no caso de alienação do controle acionário, poderia ser feito sem licitação, desde que fosse adotado um procedimento competitivo e com observância do artigo 37 da Constituição Federal, seu caput.
ou seja, da transparência, que fosse garantida a transparência, que fosse garantido a igualdade de condições entre os concorrentes, que fosse garantida, no caso, a competitividade, ou seja, garantido esses princípios mínimos. Bom, a questão é, que procedimento competitivo seria esse? Nós entendemos que a licitação é um procedimento competitivo por excelência. Bom, mas a Petrobras está querendo se utilizar dessa decisão do Supremo para burlar a Constituição. Ou seja, se fosse para vender esses ativos separadamente, ela teria que fazer licitação. Então, para não fazer licitação, o que ela faz? Cria uma empresa, transfere seus ativos para essas empresas e depois aliena o controle acionário. Ou seja, é uma grande fraude para vender um patrimônio de valor inestimável por preço de banana, que é o que vem acontecendo em todos esses processos de venda. Ontem foi noticiado a venda das ações da BR Distribuidora. No caso também, o que a Petrobras fez? Ela não vendeu simplesmente ações, ela perdeu o controle, ela vendeu 35% das ações que ela detinha e com isso ela passa a ter menos de 50% das ações da BR Distribuidora. Significa que ela não tem mais o controle acionário daquela empresa. A Petrobras, nesse sentido, ela fica refém de todas as decisões que os acionistas, a maior parte ligado a grandes bancos mundiais, irão tomar para determinar os rumos dessa distribuição de derivados no país. Então, eu ouso dizer que aqui não se está apenas entregando os anéis para ficar com os dedos. A Petrobras está entregando os próprios dedos. Então, o que a gente está assistindo nesse momento é a deliberada destruição da Petrobras. Destruição da Petrobras. E é contra essa destruição que se volta essas ações, né? Porque nós entendemos que não dá para que os gestores da Petrobras, eles atuem dessa forma. Isso, no nosso entendimento, são atos de improbidade administrativa, porque trazem prejuízo para a empresa, traz prejuízo para os trabalhadores, traz prejuízo para o Brasil. E o Petrocast de hoje fica por aqui. Tem sugestão de pauta? Manda pra gente. imprensadosindipetro.sjc@gmail.com. Valeu, até a próxima!